Mentira. Fala, galera! Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Negócio Digital. E hoje a gente tá com uma edição especial aí de novo. Não é não, Rafa? A gente falou que ia trazer alguns convidados, né? A gente falou, acho que há 2 episódios atrás que a gente ia falar sobre isso. Exatamente. A gente precisava de ajuda, né? Exato. A gente só fala baboseira aqui, né, mano? A gente fica só de achismo, né? Tá louco. Não rola. Só pra você entender, né? Se apresenta aí, nosso convidado, rapidamente, antes da gente dar continuidade. Sou o Lucas, sou advogado, presidente da Comissão de Direito Digital aqui da OAB de Mogi das Cruzes. E, enfim, tenho minha atuação 100% voltada aí para a área de direito digital e proteção de dados pessoais. É isso aí. E ajudar o pessoal aí a entender ou complicar um pouco mais esse assunto. Lucas Latini, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E o nome desse podcast é O Negócio Digital. Então, a ideia é a gente falar de negócio digital. Faz sentido. Faz bem sentido, é bem sugestivo. E aí, cara, o Rafa... foi profunda, assim, né? Foi. E aí o Rafa vai explicar um pouquinho da onde a gente surgiu essa ideia de falar sobre o direito. A gente estava comentando em alguns episódios anteriores e a gente falou, cara, a gente precisa chamar alguém aqui pra gente debater e discutir um pouco desse assunto, só que de forma mais proprietária, né? Sim. Com mais propriedade e não ficar a gente simplesmente debatendo coisas e assuntos aleatórios. Então explica aí, Rafa, como é que surgiu a ideia até do convite? A gente estava discutindo principalmente a parte da a enormidade que estão chegando os crimes digitais. Sim. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente leu algumas notícias falando que o direito digital não é uma forma de legislar diferente, por exemplo, das leis civis ou do direito civil, etc. E aí a gente queria entender um pouco mais. Pô, a gente precisa trazer alguém, que senão a gente só vai ficar no blá 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 aqui e não vai rolar, né, meu? Então, assim, primeira coisa, assim, que aí vai ser sem roteiro hoje. Sim. A ideia é a gente trocar ideia. Papo. E assim, a primeira coisa que, principalmente o pessoal que nos acompanha, quando a gente fala de direito digital, o que compõe esse universo? É tipo, tudo que acontece no mundo digital realmente está dentro dessa lei? Ou essa lei, esse direito digital ainda, ele é, vamos dizer assim, raso? Como que tá isso? Porque a galera tem dúvida, porque hoje a gente olha a LGPD, né, que é uma lei também. Na verdade é uma lei e não o direito em si, né? Uhum. Mas a gente queria entender um pouco mais como que tá funcionando essa área no Brasil hoje, se tá crescendo, se não tá, enfim. Boa, beleza. Bom, a primeira pergunta, então, basicamente é o seguinte: será que o direito digital é uma área autônoma do direito, como direito civil, direito tributário, direito penal? E a resposta é um grande não, porque, enfim, a gente, dentro do direito, tem alguns requisitos para que uma área seja considerada uma área autônoma. A gente acertou, hein, Rafa? Você tem que ter princípios próprios, né? A gente então teria que desenvolver princípios muito específicos de direito digital. Você tem que ter uma autonomia científica um pouco maior. Então, a gente não pode falar ainda que o direito digital é uma área autônoma do direito, como o direito do trabalho, civil ou penal. Então, o que acontece? O direito digital, basicamente, é a aplicação de tudo que já existe no mundo jurídico aplicado ao ambiente digital. Tem um conceito que eu gosto muito de uma professora que chama Patrícia Peck, que ela fala que o direito digital é a evolução do próprio direito. Então, é basicamente isso. Então, a gente vai aplicar, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei lá, enfim, do final dos anos 80, a gente vai aplicar isso hoje nas plataformas de e-commerce. E como que a gente faz isso? O desafio do direito digital é isso, é transportar o que já existe para as práticas digitais. Cara, então o negócio é muito mais abrangente amplo, né? Do que a gente imaginava. Porque, assim, isso é fato, a gente vem falando em vários episódios que a gente vive uma transformação digital cada vez mais acelerada. Isso é óbvio, a gente vê os impactos que isso tem causado a nível de negócio, o impacto que isso tem causado na segurança em si, que é o que a gente tem comentado muito. E aí entra a questão do direito digital em si. Então, na minha concepção, talvez, e de quem ouviu ou quem estava acompanhando, talvez o direito digital, a gente poderia pensar que ele é muito pequeno para se tornar algo à parte, né? Autônomo. Ainda assim. Mas, no final das contas, ele é mais amplo porque ele envolve tudo, porque tudo hoje tá passando por um processo de transformação digital. Isso é muito top, cara, muito sinistro a gente entrar muito nessa ideia. Então, seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Exatamente. Para a gente considerar ele uma área autônoma, a gente ainda tem alguns passos a dar. Mas como um campo de conhecimento, se a gente pode colocar assim, sim, ele é muito amplo. Então, tem questões tributárias que incidem no direito digital. Software é um serviço ou é um produto?
Enfim, essa discussão foi recente no STF. O STF entendeu que é serviço, porque o software ele é originado do esforço humano de um serviço, né? Então incide ISS e não ICMS. Então são os desafios que a evolução tecnológica traz. E assim, o nosso código tributário é dos anos 60. Então imagina, nos anos 60 a gente não imaginava que um dia a gente ia ter, enfim, software na nuvem. Mas, cara, para mudar isso depende de quem? É do Congresso, é do Senado, é de uma discussão mais ampla com a sociedade ou com quem manja da área, que seriam os advogados, querendo ou não, ou com o setor judiciário? Quem que vai discutir isso daí? Porque me parece, sendo uma área muito ampla, a discussão também vai ser cada vez mais ampla. Quem que vai discutir isso? Como que vai ser? Porque o que eu vejo no Brasil é assim, é a discussão de sempre PECs ou de atualizações sobre uma Constituição, sobre uma lei em específico. Quem que vai discutir esse novo universo de direito digital? Boa, ótima pergunta. A gente sempre tem que partir da premissa que em 99% das vezes a tecnologia vai evoluir muito antes da legislação. Até porque a gente só tem uma lei a partir do momento que determinado fato acontece. Acontecer alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Aquela situação horrível que aconteceu com a Carolina Dickmann. Lá em 2011, 2012. Que aí gerou o Marco Civil, né? Isso gerou uma lei, na verdade, criminal, que é a lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, que é de invasão de dispositivo informático. O que gerou o Marco Civil da internet foi o escândalo do Edward Snowden, que, enfim, falou que a CIA estava ouvindo alguns chefes de Estado, entre eles a presidente do Brasil à época. Mas ele passa pela linha do tempo, né? Na mesma ideia. Perfeito. Show. Exatamente. Então, a gente sempre tem um fato para depois ter uma evolução na legislação, tá? Partindo dessa premissa, como a discussão é muito ampla, como que isso tem acontecido no dia a dia? Discussões setoriais. Então, vamos pegar LGPD. Ela é uma lei geral de proteção de dados, então ela se aplica indistintamente a todos os setores. Mas a gente teve uma discussão muito grande, tanto com a sociedade quanto com determinados setores. Então, o setor bancário foi muito impactado, o setor de tecnologia foi muito impactado. Mas, assim, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que passar por todo o nosso processo legislativo. A gente não pode deixar o processo legislativo de lado só porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. O que talvez a gente precise é de uma acelerada no processo legislativo em si, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Na semana retrasada, começou a andar o projeto de lei para regular a inteligência artificial no Senado. É um projeto que ainda é bastante incipiente. Então, não faria nem sentido você aprovar um projeto de lei que é tão embrionário. Exatamente, ainda, né? tão embrionário. Pouquíssimas pessoas usam ainda, né? Exatamente. O que vai funcionar? O que aconteceu? Chamaram uma audiência pública, agora vai ter uma audiência pública, discussão com a sociedade. Então, a grande dificuldade talvez seja a gente falar de regulação da tecnologia, a gente está um passo à frente. Talvez a gente não consiga. Mas, por exemplo, com LGPD, para as novas tecnologias, a gente já vai ter uma questão de governança de dados, uma questão de privacy by design. As empresas vão pensar na privacidade e proteção dos dados dos usuários desde o início. Então, é um campo que está regulado. Lembrando que LGPD não necessariamente é só no ambiente digital. Dados físicos também estão sob o guarda-chuva da LGPD. Mas, basicamente, é isso. A gente é quase que uma questão do cachorro correndo atrás do rabo. É um ciclo vicioso onde a tecnologia vai sempre evoluir antes da legislação. Mas, na sua opinião, o direito em si, o papel do advogado, agora falando mais especificamente do advogado em si, mudou muito? Assim, o cara que está estudando hoje, o que estudava 5, 10 anos atrás, o que ele estuda hoje, o que ele tem que se atualizar, mudou muito? Assim, mudou e muito mais rápido. Tanto que você vê advogados que, enfim, advogavam há muito tempo com algum grau de dificuldade de advogar hoje em dia, enfim, tanto pelas ferramentas que os próprios tribunais implantaram, então cada tribunal tem um sistema de peticionamento diferente, por exemplo, como os próprios desafios. Tanto que existem estudos lá nos Estados Unidos, principalmente, que falam que os advogados do futuro não vão ser só advogados, eles vão ser profissionais híbridos. Necessariamente, eles vão ter que entender um pouco de tecnologia. Porque, enfim, por exemplo, se você vai implantar um sistema de gestão de processos no seu escritório, minimamente você tem que entender como que esse sistema funciona, se der algum problema, como é que eu consigo arrumar, eventualmente sem a necessidade de uma pessoa. E um ponto importante não que a tecnologia vai engolir todo mundo e
aquela coisa do eu robô e vai virar todo mundo escravo da tecnologia. Não é bem por aí. Vai saber, né? Não, brincadeira. Mas a gente tá assim, precisa se atualizar muito mais rápido. As coisas mudam. O dinamismo é muito, muito diferente. Cara, agora uma pergunta mais voltada para a tua área, já que você tocou no assunto. É fato, e a gente acompanha, né, em outras, na própria Start e tal, a gente acompanha muitos empreendedores da área de tecnologia que eles estão realmente buscando conhecer mais a área da Lei Geral de Proteção de Dados e usando isso como artifício, né, para entrar no cliente. Só que em contrapartida a gente percebe muito, e assim, de forma excessiva até, no meu ponto de vista, o envolvimento dos advogados com os profissionais de tecnologia. Cara, é demais. Sim. Assim, todo mundo que eu converso, sempre o cara, não, já estou em parceria com alguém, que não sei o que lá. Na tua visão, eu vejo que tem muito do... Como é que fala? Da empolgação do tema, né? Tipo, oportunidade de oportunidade. Mas na tua percepção, a nível de negócio, né? Você que já é alguém envolvido na área do direito digital, o empreendedor de tecnologia, o profissional de tecnologia que está se envolvendo com isso, o que ele precisa se atentar nesse sentido? Porque são duas áreas que pouco se conhecem e precisam se comunicar. Sim. Quais são os pontos, eu acho, que precisam ser analisados em comum dentro dessas áreas, assim, numa visão mais ampla? Porque, pegando todo esse processo, isso tudo que está acontecendo, o que você acha que tem que ser ponderado ali, até para o próprio profissional de tecnologia e para o próprio profissional também da área do direito? Excelente pergunta, excelente mesmo. Eu falo que dentro um projeto, todo mundo quer ser filho, quer ser pai do filho bonito, né? Então, quando tem um projeto de LGPD... Principalmente da adequação. Né? Quando tem um projeto de LGPD, todo mundo quer ser o pai do filho bonito. Então, não quer ser o DPO. O responsável é a área de TI, o responsável é o jurídico, o responsável é o compliance. Sim. E eu acho isso uma grande besteira. Um projeto de LGPD, ele é um projeto multidisciplinar. Sim, e aonde, perfeito. principalmente, cada um vai ter que executar as suas respectivas competências. Então, por exemplo, como advogado, eu jamais vou falar que determinada ferramenta de segurança da informação é melhor ou pior do que a outra. Eu não tenho capacidade técnica para falar isso. Assim como um profissional de TI, muito provavelmente não vai conseguir construir uma política de privacidade com todos os requisitos da lei numa linguagem fácil e acessível para o titular de dados acessar o site e ver que aquilo está claro e acessível. Sim. Assim como para fins de, eventualmente, compliance, eu não vou conseguir ter uma relação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como uma pessoa do compliance teria, ou de relações públicas teria. Então, o ponto mais importante disso que você perguntou é cada macaco no seu galho. O pessoal de jurídico tem que ter ciência de que o nosso conhecimento é jurídico. O pessoal de segurança da informação tem que saber que o conhecimento deles é estrito nessa área. E um complementar o outro. Ninguém querer se sobrepor, até porque os documentos jurídicos não são mais importantes do que as ferramentas de tecnologia, que por sua vez não são mais importantes do que políticas de relação governamental. Uma coisa completa a outra, tanto que tudo isso vira um grande programa de governança, onde cada coisa vai ter o seu papel. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aconteça um incidente de segurança que envolva dados pessoais. O jurídico, obviamente, vai ter um envolvimento forte, porque eu vou ter que expor isso eventualmente pode ter dano para o titular, então o jurídico ele já tem que estar ali prevendo mais ou menos o que vai acontecer. Sim. Mas quem que vai ter os logs se eventualmente o atacante entrou no sistema, conseguiu hackear alguma coisa? TI. O pessoal de TI. E quem que vai fazer a comunicação com a autoridade nacional? O pessoal de relações governamentais. Então, tudo isso se complementa. Ninguém é mais importante do que ninguém. Então, talvez dentro desses projetos de LGPD, já que é o hype hoje, todo mundo quer ser o pai do filho bonito. Cara, é o que eu vejo. E é muito assim, existe tanto o lado, que é o que a gente brinca aqui em alguns podcasts, né? Existe o lado dos engravatados lá, os caras que chegam, não, eu vou cuidar de tudo e tal. E existe os caras que são, tipo assim, de TI e que também às vezes são meio engravatados e tal, mas, tipo assim... E a crítica não é o engravatado em si, tá? É só a ideia do cara que é formal e o cara que é informal. Sim. O cara chega e eles acham, assim, tanto uma área quanto a outra, que assim, eu vou fazer a adequação. A gente sempre fala, adequação do quê? Não, eu vou adequar o cliente LGBT. Cara, mas você já tem um advogado junto, parece que colocaram uma capa de superpoder no DPO e tipo assim, você vai poder orquestrar tudo. Eu vou ser DPO da empresa. Tá, mas...
você fez as certificações, assim, necessariamente você não precisa ter as certificações, ok, a lei não mas um não conhecimento diz isso, mínimo de mas, proteção de dados tem que ter. entendeu? Mas assim, você tem uma parceria com um advogado, com uma advocacia, um escritório de advocacia, você vai ser a empresa que vai fazer a parte de TI também, porque qual que é o ponto que a gente sempre fala? Existe, querendo ou não, um conflito de interesses. Sim. Né, que poucos falam. Né? E esse podcast tem que servir pra gente falar as Vou te verdades. dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu vou guardar uma pergunta aqui no meu bolso aqui que eu bater uma ideia boa disso Vou aí. te dar um exemplo de conflito de interesses. Eu, particularmente, sou DPO de alguns clientes, né? Enfim, DPO terceirizado. Eu não advogo, em matéria de privacidade e proteção de dados, eu não advogo para esses clientes, porque o DPO e o advogado são a mesma pessoa. Vai ter conflito de interesse. Muito embora, de novo, a questão da tecnologia andar sempre à frente da regulação. A OAB nunca se pronunciou com relação a isso. Nunca falou que não pode, mas obviamente é um conflito de interesse. Mas na hora que a NPD for analisar, ele vai... eu acredito, né? Ele vai chegar... vamos ver o DPO, vamos falar com o DPO. Aí o DPO, você, por exemplo, tal. Agora vamos falar com o advogado. Vamos falar com o advogado. Sou eu também. Mesmo. Vamos falar com a empresa de TI. Não, é que eu tenho uma empresa de TI também. Peraí, acho que tem ruim alguém, tem um ciclo. A gente olha muito para o cenário europeu, né? Enfim, para falar de proteção de dados, até por conta da GDPR e tudo mais. A autoridade belga de proteção de dados multou uma empresa porque o compliance officer e o DPO eram a mesma pessoa. E aí o que aconteceu? Aconteceu um incidente de segurança que diretamente impactaria no bônus do compliance officer. Só que ele também era DPO. O que aconteceu? Ele não avisou ninguém. Ele não notificou a autoridade belga de proteção de dados que tinha esse incidente. Enfim, acabou descobrindo e tudo mais. E aí, além da multa pelo incidente, a empresa também foi multada porque o DPO tinha um conflito de interesse claro com outro cargo. Então, um ponto muito importante o DPO precisa ser advogado? Não. Precisa ser de TI? Não. Precisa ser de compliance? Também não. A lei não traz isso, né? nenhum requisito. O projeto de lei tinha, tá? Que ele tinha que ter conhecimento jurídico regulatório, mas isso foi vetado depois pela Presidência da República. Então, não tem nenhuma exigência formal. Mas, obviamente, você não pode ter um conflito de interesse, porque isso pode impactar negativamente dentro da empresa. Porque pode ser... É que assim, por mais que a lei não diga, na hora que a NPD... que é a Agência Nacional. E ela vai se manifestar em breve, inclusive, sobre o tema. Então, saiu a agenda regulatória deles, eles vão se manifestar em breve. Aliás, já está decidido todo o conselho já? Sim, o conselho diretor está formado, a NPD, inclusive, já está, enfim, soltando algumas regulações. Na data que nós estamos gravando este podcast, inclusive, está em consulta pública a resolução que fala sobre os processos administrativos e de aplicação das penalidades. Então, a NPD tem feito um trabalho muito interessante, muito transparente, de muito auxílio do público, sabe? Da sociedade, enfim, dos profissionais. Exatamente. O pessoal que foi escolhido são bons, técnicos? São técnicos. São muito bons. Cara. Uma dúvida que eu ia perguntar, porque assim, outra coisa que a gente observa bastante é que existem alguns processos, principalmente da tecnologia, que é onde a gente se envolve mais. Mas existem alguns processos que precisam ser feitos, né? Que é até perigoso dizer, mas... Nossa, fiz igual o Edinho agora, deu uma travada aqui. Tipo assim... Não corta essa parte, por favor. Dá só um foco nisso. Mas pensa que é quase que um framework que vai ser construído. Sim. Do compliance. Juridicamente, existe algo do tipo? Ou existe... Para fins de LGPD? Você disse? Sim. Assim, mas que você tem participado ou que você tem visto que tem sido comum em um processo assim que a galera tem acompanhado isso para adequação, por exemplo? Você diz um padrão, mais ou menos, para todo mundo padrão seguir? é difícil porque depende muito do ambiente, mas é que existem várias políticas e... Não é políticas, mas existem vários frameworks que você pode usar como referência. Então, não existe, acho que um framework da LGPD porque você pensar, por exemplo, um cara que ele oferta um DPO como serviço. Ele precisa ter alguma base organizacional para ele começar a analisar todas essas multidisciplinas. Sim. Quando entra na área jurídica, que entra a tua parte, como que isso tem incorporado? O que eu consigo revisar internamente são documentos jurídicos. Então, vou dar um exemplo. Empresas que me contratam como DPO as a Service, que é o DPO terceirizado. Certo. Tá? Eu faço, antes de ser contratado e tudo mais, eu pergunto quem que é a sua consultoria de TI. E aí, obviamente, enfim, eu não tenho experiência técnica em TI para falar se aquela ferramenta é boa ou não. Eu vou confiar no que o consultor de TI falar, certo. Obviamente.
Além disso, para fins de segurança da informação, você tem ISO hoje, né? Você tem a ISO 27001, Certo. 27701, etc. e tal. E o que eu consigo revisar com muita precisão é o lado jurídico, tá? Agora, falando, vamos chamar de framework, mas enfim, um documento, vamos supor que a autoridade chega e fala assim, ou algum cliente chega e fale, olha, eu preciso saber se você está adequado ou não. O que a gente entrega, né? O programa de governança. Então, quase que um dossiê falando quais medidas jurídicas, regulatórias e técnicas eu tenho dentro da minha empresa e que garantem que eu tenho um nível de proteção de dados adequado. Todo sistema é falho, vocês sabem muito bem disso. Então, nenhum sistema ele é completamente à prova de falhas ou de ataques, etc. e tal. A gente tem um programa de governança para mitigar efeitos negativos e de ataque. Tanto que em contratos que... Porque assim, hoje como todo mundo faz LGPD, nos contratos vem assim... Principalmente quando você é operador, né? O operador garante e dá o seu mais fiel testemunho de que ninguém nunca começou vai o ponto negativo aí, né? acessar o sistema. Aí você fala, não, pera. Tá errado. Calma. Eu tenho ferramentas, de TI que escreveu isso, né? Eu tenho ferramentas que mitigam o risco de alguém invadir o meu sistema, o que não significa que eventualmente não vá acontecer. Então o que eu faço? Calma. Eu vou te atestar que eu tenho essas ferramentas e se acontecer, na fatalidade de acontecer alguma coisa, eu vou te notificar, eu vou te ajudar a avisar a autoridade, eu vou avisar os titulares, eu vou traçar todo um plano de resposta a esse incidente, o que também faz parte do plano de governança. Tá? Então, a gente tem, assim, se a gente fosse falar de padronização, você não tem no projeto, mas a grande maioria das empresas formam um programa de governança no fim do dia. Isso. Legal. Essa era a sua perguntinha básica? Eram outros, mas não, pode dar sequência aí. É mais ou menos isso. Mas, cara, você tem percebido, assim, uma preocupação maior por parte das empresas? Sim, e dos consumidores também. Sim. E isso cada vez... Pô, finalmente, E aquela máxima que a gente falava desde antes no LGPD vai ser um diferencial competitivo e tudo mais. Já tá sendo, já. Já porque o Brasil contrata com muitas empresas de fora. E as empresas de fora, principalmente europeias, elas não contratam com empresas que não tenham um nível de proteção de dados adequado. Isso é muito top. Então... Mas essas empresas que, por exemplo, fazem exportação, normalmente elas também precisam se adequar à GDPR. Todas. Depende se você tem tratamento de dados de pessoas que estão na Europa. Tá. E um ponto interessante disso que eu falei, a lei... ela foi construída como um sistema de autofiscalização, porque, obviamente, já se sabia que a autoridade não teria braço para fiscalizar tudo. Então, como que a lei foi pensada? Um sistema de autofiscalização. Se eu sou controlador de dados e você é operador, eu tenho a obrigação de te fiscalizar, porque senão pode dar ruim para mim, entendeu? E você, se eventualmente você tiver um suboperador, você vai fiscalizar o teu suboperador porque pode dar ruim para você. Quem punir. Exatamente. Então, vamos supor, nesse trio aqui que eu sou controlador, você é operador e ele é um suboperador ainda. Você subcontrata ele e repassa os dados que eu te repassei já. Se acontecer alguma coisa lá e você não pegou garantias contratuais dele de que ele estava adequado, de que ele ia você pode ter que me indenizar, porque eu peguei essas garantias contratuais de você. Entendeu? Entendi. Então, é muito louco esse processo. É um sistema de autofiscalização que, a bem da verdade, é muito eficiente. Tanto que, porque ninguém quer assumir esse risco. Né? A gente tem percebido também nas empresas que a gente, principalmente na Start, vários parceiros já falando, cara, tem uma pequena empresa aqui que os caras, que eles vendem para grandes empresas, os caras estão obrigando... A ter adequação e tal. Muita empresa assina um contrato sem ter nada. E aí é uma catástrofe se acontece e aí alguma as coisa. pequenas meio que vão ter que correr atrás por necessidade mesmo. Não é nem por assim, eu vou me adequar porque eu quero. Né? Cara, você precisa se adequar porque o cliente que você vende... O cara tá te pedindo. E assim, pro grande vai ficar muito complicado se acontecer alguma coisa lá no pequeno, porque ele pode responder. Então, e um ponto muito importante é desmistificar também. Todo mundo, enfim, quando você fala de LGPD, as pessoas pensam que é um bicho, sim. Fala, olha, mas... e muito também fazendo um meia-culpa por conta de quem vende esse tipo de serviço, porque todo mundo vende como se fosse um projeto absurdamente grande sempre. E nem sempre é assim. Eventualmente, obviamente, existem projetos muito mais complexos do que outros. Uma empresa que lida com B2C, por exemplo,
ela obviamente tem um processo e um projeto de adequação muito mais complexo do que uma B2B. Ela não lida diretamente com o consumidor final, ela tem um volume de dados pessoais muito menor. Então, obviamente, a dificuldade, o desafio do projeto é menor. Então, também parar com essa questão de solução enlatada, que é tudo a mesma coisa, não é. E às vezes uma empresa, sei lá, de 5 funcionários trata um volume de dados muito maior do que uma indústria de 400, 500 funcionários. Porque a indústria ela fabrica uma máquina que vai vender para uma outra empresa. Então, assim, quem que ele tem de dado pessoal lá dentro? Dos responsáveis legais, os colaboradores, das pessoas que ele contrata e dos colaboradores dele, basicamente. Aí, enfim, visitantes, você tem, obviamente, um outro fluxo de dados, mas assim, agora a empresa de, sei lá, um e-commerce que está começando, no primeiro mês ele teve 1.000 compras de 1.000 pessoas diferentes. Pronto, a base de dados dele já é muito maior do que a base de dados dessa de 500 pessoas. Então, saber medir o desafio é muito importante. Mas você tem percebido também uma preocupação de quem compra, o consumidor final, assim, no sentido de eu tenho, vamos dizer assim, mais direitos e garantias de que as empresas que cuidam do meu dado, trabalham com privacidade, eu vou dar foco, por exemplo, em comprar com empresas que me garantem uma certa privacidade. Sim. Você tem percebido já isso? Sim, e as próprias ferramentas as próprias empresas têm implantado ferramentas. Então, vou dar um exemplo. Tem sites de e-commerce hoje que você não necessariamente precisa se cadastrar. Você só fornece o seu e-mail, porque assim, obviamente você tem dados mínimos. Para eu te entregar o produto, eu preciso saber o teu endereço. Mas eles não obrigam mais você a ter um cadastro na base de dados dele. eu quero comprar só esse produto especificamente. Beleza, então eu vou te enviar esse produto. Se você quiser comprar aqui amanhã, eu não vou ter seu dado salvo. Você vai ter que imputar tudo de novo. Tá? Então sim, tá? O consumidor tem ficado mais alerta com relação a isso. Muito também, enfim, a imprensa tem divulgado mais questão de golpes, vários comerciais. Exatamente. Então... outro dia, parece que é história, mas eu estava na farmácia e tinha uma senhora que quando o cara pediu o CPF, ela meio que virou o olho e falou, pô, mas toda vez isso, o plano de saúde... Aí ela virou para mim e falou assim, meu plano de saúde aumentou, deve ser por isso, eu não vou mais passar. Aí eu ainda brinquei, eu falei, a senhora tá certa de não passar. Enfim... E aquele desconto ínfimo, não, você vai ter 5% de desconto. E assim, é engraçado, porque algumas farmácias, enfim... não, então eu não vou mais pedir o seu CPF para dar desconto. Tudo bem. Mas eu vou coletar o seu consentimento. E para coletar o consentimento, eles estão pegando biometria. Aí você falou, mas peraí, calma. Piorou, eu falei, pera. É melhor pedir o CPF. Eu falei, calma. Eu vou vender a minha alma aqui. Eu falei, você tinha um dado que não era sensível. O CPF ainda é público, né? Eu falei, olha, agora você vai coletar minha biometria, meu dado sensível. Mas isso é um problema cultural muito grande, as pessoas, no fim do dia... E a atendente da farmácia ficou toda sem graça, porque, enfim, no cadastro da farmácia ela tem, enfim, que eu sou advogado, porque tem a CAASP, que é a Caixa de Assistência que dá desconto, né? Em determinadas farmácias. Aí ela, o senhor é advogado, né? O senhor sabe essa lei de proteção de dados. Aí eu só pensando assim, eu falei, eu acho que eu sei. Pois é, não, isso é bizarro, cara, porque assim, quando envolveu a segurança da informação no meio disso tudo, veio aquela coisa estereotipada, né? Que é aquela... o que o Rafa até brincou, é o engravatado que fala com a grande organização que trata de milhões de dólares mensais de faturamento e que é extremamente inacessível. Só que não é. A gente está vendo que não é. E isso também cabe ao próprio direito digital em si como um todo. Porque a gente está falando da LGPD, que é uma vertente, mas eu acho que entra como um todo. Você tem uma questão de compliance digital, por exemplo. Compliance digital conversa muito com a LGPD, obviamente, porque, enfim, você tem... mais ou menos... Compliance digital, só para, enfim, quem está ouvindo... Isso é bom até falar a diferença. Basicamente você estrutura... Muita gente confunde, aliás. Né? Você ter uma estrutura toda voltada para o seu digital. Então, eu tenho, sei lá, sistemas de segurança da informação, que é um dos pilares do compliance digital. Mas ele é uma solução um pouco mais completa. LGPD, a gente está falando de uma lei muito específica com relação à proteção de dados pessoais. Compliance digital, ele visa proteger a estrutura da empresa como um todo. Então, tanto a parte de dados pessoais quanto, sei lá, arquivos confidenciais com relação a segredos de negócio, fórmulas, eventualmente. Então, você prepara a tua estrutura para evitar qualquer tipo de efeito negativo com relação a tudo. Ela é mais global do que a LGPD. Sim. Tanto que as empresas, as empresas listadas na Bolsa, por exemplo, já faziam compliance há muitos anos. Sim, o setor bancário... os instrumentos que os caras precisam ter. A LGPD veio para o setor bancário, para eles... tranquilo, né?
tranquilo, porque eles já tinham uma resolução bem, uma regulação bem rigorosa do Bacen. E eu acho que, tipo, para todas as empresas da Bolsa, por exemplo, porque os caras para passarem na B3, meu, fazer um IPO é bem difícil. É muito difícil, cara. Fazer um IPO é bem complicado. O mais difícil, na minha opinião, é exatamente as pequenas. E veja, salvo engano, foi a BRF que foi, enfim, teve um incidente. Esses tiveram que pagar 50 milhões de dólares, 50 milhões de reais de consultoria de segurança. Foi, a gente tava comentando isso. Na rádio. Caíram. Então, perceba como isso tem um impacto no, questão no negócio. Da reputação dos caras, questão da competitividade. Exatamente. Afeta. Exatamente. E, não precisa ir longe. Escândalo Cambridge Analytica. Exato. Cambridge Analytica fechou. Não conseguiu manter por N motivos. Enfim. Foi curioso que fechou bem quando começaram as investigações, mas enfim, fechou. A empresa não conseguiu continuar. Cara, e o impacto, aí agora eu lembrei o caso que a gente estava comentando num outro episódio que a gente fez, que foi o caso de uma prisão que teve na Europa de uma mulher que estava usando uma versão pirateada do Windows. Sim. Você chegou a ver essa? Você chegou a ver isso aí? Não vi que ela foi presa. Não foi presa ainda. Ela foi condenada 6 meses de prisão. A 6 meses de prisão e ela vai ter que pagar toda... Foi indenizada, durante todo o tempo que ela usou pirata. Faz sentido. Então, aí é que entra. E tem isso está impactando, né? O consumidor também. Cada vez... Não é só pro lado das empresas. Foi isso que a gente falou. Cara, assim... A corda antes estourava para um lado só. Só para as empresas. Mas tá estourando pra gente também. Quando eu tava falando... Eu dei um exemplo de um familiar meu que eu fui na casa... Fui visitar a casa dele e tal. Aí eu cheguei lá, eu vi aquelas assinaturas de filme. Sei. Como que eu não lembro agora o nome do sistema lá. Mas qual que é a ideia? É tipo a ideia do carinha que vendia filme pirateado, só que os caras colocam na nuvem. Ele abre Netflix, Disney Plus, Amazon só que tem Prime. todos os filmes, os que nem foram lançados ainda, e paga tipo R$19 por mês. Exatamente. Aí quando eu vi, eu falei assim... Eles falaram, nossa, esse filme aqui nem foi lançado no cinema, ainda já tá aqui e tal. Eu falei assim, se não foi lançado, é pirata esse negócio. Que nome que é? Eles falaram assim, mano, eu procurei na internet, falei assim, isso é pirata. Eu já participei de um processo criminal que resultou numa busca e apreensão e foi muito doido, porque a gente chegou na casa que bateu, enfim, o endereço da conexão da pessoa. Enfim, também só para explicar. Quando a gente faz uma quebra de sigilo, a gente fala com o provedor de aplicação, que são os sites, eles fornecem endereços de IP, e aí depois a gente descobre quem que é o provedor de conexão responsável por aquilo, falando, olha, me fala qual que é o CPF que estava conectado nesse endereço de IP, nessa data e nessa hora, para eu fazer lá a busca e apreensão, enfim. Aí a gente chegou, era um senhor que estava dentro da casa. E aí a gente falou, putz, esquece, né? Deve ter hackeado, tipo, nada a ver. Ele foi começando a ficar nervoso. Tiozinho. Cara, na casa do lado tinha um quarto com torres e mais torres de computador que era um data center, mano. Que era um servidor desse tipo de equipamento. Os caras ganham muito dinheiro com isso. Eles ganham muito dinheiro. Bom, e talvez o problema no Brasil é o seguinte, isso é feito de maneira aberta. Você vai na Santa Ifigênia aqui em São Paulo. Comprou os equipamentos. Desbloqueador de canal da fulana, você compra o FIFA pirateado. Você não precisa nem ir atrás. Você pisou na Santa Efigênia, já tem pelo menos uns 18 de você procura isso, hoje no Mercado Livre, você encontra os caras vendendo pacote Office por R$15. E um ponto importante que eu falo é o que reduz que tecnicamente se chama contrafação de produto, né? O que reduz o pirateamento? Acessibilidade. Hoje você vê alguém baixando música, não porque custa R$26,90 você ter acesso a milhões de músicas pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou sei lá, o que você preferir. Hoje reduziu muito a taxa de download de filmes e séries, porque por R$32,90 você tem acesso a 10 mil títulos na Netflix. Então o que reduz o pirateamento de coisas? Acessibilidade. Então as empresas de tecnologia elas tentam cada vez mais entregar mais por menos. A gente pode falar... O grande produto não vira o produto do cara, vira o próprio cliente, né? Porque é o que a gente fala o produto, o produto não é o Netflix, é você que tá comprando. Sim, exato. Então, só que dando dado lá. Aí entra um ponto importante, porque sim, existe a acessibilidade, mas eu acho que existe a questão da informação também, né? Porque quem é gente ruim vai fazer se custar R$2. Exato. Porque tem a questão do levar vantagem. Mas
a gente reduziu muito de uns tempos para cá, por exemplo, pirateamento de música. Isso, sim, não, claramente. isso é evidente. Mas, assim, no caso, por exemplo, o Rafa estava comentando o caso da família dele. Você vê que ali há uma inocência. Não, eu tô defendendo, pô. Tô defendendo, falando que existe ali uma inocência. Só que a minha pergunta... A minha pergunta para você é o seguinte. Hoje, por exemplo, a gente que tá muito envolvido com a área de segurança, a gente tem, ali batalhado muito para tentar levar de alguma forma um pouco de informação. Hoje, o direito digital, como que tem se articulado nesse sentido? Porque eu acho que isso é importante, porque às vezes tem gente que está querendo entender e não sabe nem onde buscar. Sim. Existe hoje algum processo, algum programa de incentivo e de conscientização para a galera a respeito disso? Não existe um programa governamental, obviamente. Sim. O que acontece setores, então, por exemplo, a Associação Brasileira das Empresas de Televisão por Assinatura tem feito inúmeros comerciais na TV mesmo. Teve um até que ficou bem famoso, que eram crianças. Aí a menininha aparecia falando, isso é muito feio, não sei o quê. Você sabe que não pode, exatamente, assim, né? Exatamente isso. Então, a conscientização nesse sentido. Legal. Eu, particularmente, trabalho não, né? Sou voluntário em uma ONG que chama Juventude Privada, que a gente tenta levar a questão de privacidade, proteção de dados para jovens, né? Que é um público teoricamente difícil de você acessar, porque para eles é tudo muito normal. Então, a gente tem que entender que ainda nós aqui, nós crescemos na transição de sem nada de tecnologia para muita tecnologia. Então, fala um pouquinho melhor da ONG aí, como é que vocês estão trabalhando. Fala um pouquinho, então, isso é legal pra caramba. O Juventude Privada é uma ONG, enfim, eu sou voluntário, não estou no board, no conselho, tem pessoas fantásticas no conselho. A nossa ideia é justamente levar essa mensagem e essa cultura de privacidade e proteção de dados para as crianças e para os adolescentes, né? Então, enfim, através de cartilhas, lives, vídeos. Legal. Quando a pandemia terminar, a gente tem projeto em escolas particulares e públicas. É a nível nacional? Exatamente. Para a gente, o máximo possível, tentar conscientizar e falar, olha, tudo bem, você pode usar a tecnologia, ela não deve ser vista como uma vilã, mas saiba identificar uma notícia falsa, saiba identificar alguém que está se passando por um amigo e na verdade não é. Enfim, hoje em dia a gente tem uma... Eu falo que a criatividade humana parece que ela não tem limites, né? Quando não tem, mas não tem. Do brasileiro, então... Ainda mais nesse mundo digital, cara. Então é muito importante a gente mostrar de uma forma acessível e lúdica que tudo bem, a tecnologia não é ruim. Não mata, né, velho? Agora a gente tem que saber usar ela pro bem. E é a partir daí que a gente cria, eu falo que é o trabalho de formiguinha, a gente cria seres humanos que vão saber identificar uma notícia falsa e não vão disseminar isso. Então, tem quem diga que esse fenômeno das notícias falsas ele é passageiro. Eu acho que sempre vai ter quem dissemine, mas a gente sabendo identificar qual é uma notícia falsa ou não, a gente para ela ali. Ela até pode nascer, mas ela não vai se reproduzir. Então, a Juventude Privada tem essa missão. Isso é muito legal, cara. Acho que até a gente... Depois você passa mais informações, a gente tem interesse em apoiar. Porque, legal. E eu fico, entre aspas, assim, vamos dizer assim, chateado que a gente tenha que depender, por exemplo, de um trabalho voluntário para que essas coisas cheguem na mão do consumidor final. Porque, por exemplo, veio a LGPD. A LGPD vai afetar quem? Vai afetar o consumidor, mas principalmente as empresas também que tratam esses dados. Mas, ao mesmo tempo, tem a ANPD, na minha visão, e eu não sei se a ANPD é muito novo ainda, né? E aí é por isso que a gente está aqui discutindo isso. Cara, fica aí se você conhecer alguém da ANPD... Conheço e conheço algumas pessoas bem acessíveis. Então, eu conheço tanto da ANPD. Você vem no dia também pra gente entrevistar. Eu conheço da ANPD ou do CNPD, que é o conselho, que é o órgão consultivo da... Que top. E pessoas muito, muito acessíveis, assim. Um pessoal muito, muito bacana. Vou marcar na o entrevista, convite você participa também. Fica aqui o convite. Porque eu acho que é de Brasília, o único problema é esse. Mas a gente vai lá online. A gente leva. Não, mas a gente pode fazer online, mas eu acho assim que é importante cada vez mais trazer essa galera. Mas eu penso assim que a ANPD também precisa, como um órgão, né, regulador, enfim, trabalhar junto com o MEC, cara. Porque isso precisa ser uma política pública eu defendo de educação nacional. Educação digital tinha que ser uma matéria da escola. Exatamente. Igual a educação financeira. A gente tinha informática, é só evoluir isso, né? Trabalhar um pouquinho melhor. Educação financeira, a questão de empreendedorismo também. A gente vai entrar deveria ser. Numa discussão assim que, cara... Eu concordo e... Eu concordo muito. É que eu acho que a gente tem um passo
um caminho longo ainda. Mas eu acho que essa de educação digital talvez esteja mais palpável, porque é isso. É o dia a dia. Hoje. Tá ali, tá no dia a dia. Sim. Não, e é fácil falar Uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e foi até uma situação estranha, porque eu comecei a falar que a tecnologia era aliada e que tudo era muito legal e que o celular tinha que ser usado na sala de aula. Mostrei Kahoot, mostrei tudo que você pode imaginar que era de gamificação e tal, não sei o quê. Aí um aluno levantou a mão uma hora e falou, então, mas... a gente não pode usar o celular na aula aqui. Eu falei, caramba, que situação. Aí enfim, não, mas aí a escola vai te chamar para dar uma palestra, velho. A coordenadora me chamou e tudo mais, agradeceu. Te deu uma advertência. Aí eu falei, olha... dá seu celular aqui, se eu pudesse dar uma dica, né? Eu falei, olha, se o conselho fosse bom, a gente vendia. A gente não dava, mas se eu pudesse dar uma dica, tenta aliar essas plataformas que eu trouxe de gamificação e tudo mais... com o dia a dia das crianças. Porque senão eles vão usar um meio já. Eu falei isso pra ela. Eu falei, olha, tem duas formas deles usarem. Ou escondido, olhando pra baixo e escondendo do professor, ou na cara do professor e usando isso pra aliar a tecnologia. Enfim, ele vai usar. Exatamente. E aí, enfim, pouco tempo depois veio a pandemia e eu só fiquei pensando. Falei, putz, aquela escola que não deixava nem os alunos usarem o celular na aula para aprender, imagina o quanto tá penando para fazer um ensino à distância. Extremamente dependente da tecnologia. Cara, olha só, verdade, vou falar de um negócio sustentável aqui. Os caras podiam ter tablet, ao invés de usar livro do COC, lá do sistema de ensino, vai no tablet. Mas tem várias instituições que já usam já. Então, tem algumas escolas que tem esse tipo de iniciativa. Na minha época não tinha, porque... Tipo, mas pelo menos as que eu conheço, a mensalidade é bem cara. A gente tá falando de uma realidade que talvez seja exceção. Exatamente. Então, é o que eu falei, uma mensalidade de um colégio assim é muito caro. Todo adolescente e criança hoje em dia tem um celular, por mais que seja o mais simples possível. Não tô nem falando da questão do tablet. Por isso que eu vejo que ensinar a educação digital é muito importante, porque todo mundo tem um celular, todo mundo está vulnerável, então, cara. Sim. Não tem jeito. Tipo, com certeza. O moleque lá tem... A menina tem um chip, recebe a gente até publicou um vídeo essa semana sobre smishing, que é um phishing por SMS. Por SMS. Recebi... Nossa, que legal, promoção e tal. Essa molecada gosta. Eu acho que eu recebi hoje um. Clicou. Eu também. Eu acho que eu recebi hoje. Eu recebo todo dia, aliás. Esse negócio aí, velho. Hoje em dia, número de celular virou lá na Dark Web, já era. Mas assim, eu vejo que precisa, cara, e falta, entendeu? Então, aqui a gente tem alguma... É muito importante isso e a gente tem alguns trabalhos de política pública antes. Porque não e as empresas de tecnologia são muito engajadas nisso. Facebook, por exemplo, eu conheço, enfim, o pessoal que trabalha em uma das áreas de políticas públicas, eles têm uma questão de educação muito interessante. Então, a gente precisa aliar isso a governos, e aí falando desde municípios até a União. Tá? Como a gente consegue, primeiro, incluir digitalmente os alunos mais que estão, enfim, em regiões periféricas ou que não têm exatamente um acesso a uma tecnologia de qualidade, porque existe uma diferença gigantesca entre você ter acesso à tecnologia e uma tecnologia de qualidade. Para daí a gente olhar e falar assim, olha, a partir daqui você vai identificar o que é uma notícia falsa, você vai aprender como se proteger, como não fornecer seus dados, como identificar um smishing ou um phishing ou qualquer tipo de coisa. Não são muitos temas, né? Não é uma matéria gigantesca. Cara, são algumas dicas, alguns insights. Cuidados. Tanto que na juventude o que a gente faz basicamente é promover cartilha. Agora na pandemia principalmente cartilhas e posts mais lúdicos no próprio Instagram ou no próprio Facebook. Já vai ter post lúdico no TikTok. Mas tem que usar os meios. Tem que usar. A molecada tá lá. A gente também tem que ver as redes... Porque a gente vê rede social como um meio de, eventualmente, exposição e tudo mais. Sim. Mas são ferramentas que, para o bem, também funcionam super bem. Elas foram, né, na verdade, desenvolvidas para o bem. Né? Sim, exato. Agora, o uso que nós fizemos delas ao longo do tempo foi... e até no sentido de assim, mostrar que não há problema na exposição, mas o quanto você se expõe, né? Por isso que muitas vezes o que a gente brinca, né? Aconteceu, não vou falar o nome aqui para não gerar muita polêmica, mas enfim, aconteceu com um deputado, um senador, não sei se você sabe dessa história, mas o cara lá mudou de partido, o cara tirou a foto assim com
com Sim. todas as eu informações da cartilha do que ele colocou na mão, escreveu na mão assim, todas as informações, CPF, nome completo e tal. Mano, a galera na internet pegou aquilo lá, já cadastrou o cara em um monte de vários partido, lugares. clube de não sei do que. E você vê Então, a inocência. é uma vira inocência. piada. O entendeu, pessoal cara? hoje em dia postando coisa da vacina, eventualmente lá tem seu número de cartão de saúde, seu nome completo. Exatamente. E existe, para quem tá ouvindo e vendo a gente, existe uma modalidade de golpe que chama engenharia social, onde Pô. o fraudador, ele se passa pela pessoa. Então, vamos supor, um fraudador que quer tentar fazer uma transferência no meu banco. É que hoje o banco tem outros mecanismos, mas vamos supor que não tivesse, só para ficar claro o exemplo. Ele ia ligar na central de atendimento lá do banco e falar: oi, tudo bem, eu sou o Lucas. Ah, seu Lucas, qual que é a sua data de nascimento? A minha data de nascimento está na internet. Ele ia saber a minha data de nascimento. Qual que é o nome da sua mãe? Ele ia saber o nome da minha mãe porque ele ia achar isso na internet. Qual que é o seu CPF? Ele ia também saber. Então, o fraudador, com as informações que nós mesmos disponibilizamos, ele consegue aplicar golpes. E, enfim, a engenharia social ela tem diversas modalidades. Então, aquele golpe de ligar e falar: olha, eu tô com seu filho, ele usa óculos, ele tem barba, ele, sei lá, tem olho castanho. Então aí fala: pô, é meu filho mesmo, sabe? Aí põe uma criança gritando, um cara gritando. Exatamente. E aí a pessoa já tá transtornada, ela não vai saber se a voz é ou não da pessoa. Cara, isso acontecia, olha... Não, é muito Só hoje em que dia hoje é só mais facilitou, sofisticado. né? Mas Não, E tá nós até tem mais mesmos que informação fornecemos hoje. essas informações. Exatamente. Isso Então, que é o assim, pior. algumas dicas valiosas é aquilo. Sempre que puder, eventualmente, não sair publicando demais, não dar informação demais da sua vida pessoal. Óbvio que hoje a gente tem influenciadores, mas que ainda assim existe um limite entre o que é vida pessoal e o que é vida profissional. É que a galera hoje em dia entra... Isso é um ponto, assim, legal dos influenciadores e tal. E eu acompanho vários, mas chega um ponto, cara, que eles falam tanto da vida deles que pra vida do cracker até. é fácil ele conseguir fazer um ataque direcionado. E a gente tava até falando e pesquisando, teve um centro de pesquisa nos Estados Unidos que eles entraram na Dark Web pra ver quanto que custa os tipos de ataque. Tá Se você quiser tabelado contratar. Sim. Então você quer pegar um cartão Mastercard e com o código de verificação custa $6.500. Você quer um e-mail de um CEO de tal empresa, tantos dólares. E aí, o custo, hoje em dia, um concorrente do influenciador, ou uma grande empresa que tem um grande concorrente, o cara vai lá na Dark Web e contrata. Sim. E ninguém sabe de onde veio. Então, assim, E o difícil risco... rastrear Exato, cara. a origem. Exatamente. A gente passou essa semana aí numa das empresas acompanhando nossos parceiros com um vazamento de informação que foi super direcionado e super tenso de conseguir varrer com engenharia reversa. Pois é. E os Uma cara semana de trabalho aí Uma pra gente semana de descobrir. trabalho pra descobrir, e você não descobre de onde que veio. Sim. Você descobre como o cara fez. Ponto. Para tapar aquele buraco determinado. Agora, de novo, voltando, de onde nenhum que o cara sistema- fez, o cara faz um monte de acesso por VPN com servidores, data centers, e você não descobre. Agora, e esse é um dos pontos até que a gente pode fazer uma parte 2 mais pra frente pra discutir. E aí esses caras, como que eles vão ser presos ou não, né? Enfim. Mas eu vejo que a galera de influenciador digital tá tão... como que eu posso falar? Tão preocupada, exposta, que Sim. eles não percebem o Eles risco. não percebem que isso é um risco. Eles não Exatamente. percebem que isso é um risco, tipo assim, Não, do dia pra noite. até começar já a era. acontecer, né? Até a gente começar, igual o caso da Carolina Dickmann lá. Aí começou a aparecer alguma coisa e aí começaram a se movimentar. Isso até me lembrou de uma coisa. Teve um dos conteúdos que a gente fez junto há uns anos atrás. Já são anos já, velho. Já. Caramba. 3 anos já, quase. Você tá faz tempo? Não, Faz tempo. 2 A anos, sociedade 2 anos. é longa já. cara, você tá maluco. Foi em junho de 2019. E eu lembro que a gente tava comentando sobre as penalizações, né? Isso chegou a evoluir de um tempo pra cá, tipo, a penalização dos atacantes, ou ainda é difícil? É difícil. Caramba, cara. Não, é difícil não no sentido necessariamente só da investigação. É difícil porque as penas são muito leves, né? Bem da verdade Então isso. é bom ser um cracker, cara. Se o cara for bom... Assim, esse é o problema. O eu crime não- para do de cara incentivar, compensa. pô. Não, mas assim, o crime pro cara compensa hoje em dia ainda.
Igual compensava mais no passado pro cara que ia ao banco. O problema é quando... E assim, hoje, principalmente Polícia Federal, enfim, se estruturaram muito mais para questões de crimes cibernéticos. Isso a gente observa mesmo. Então, enfim, você vê um exemplo lá. Tem alguns tribunais que já sofreram alguns tipos de ataque. O STF, inclusive, recentemente. E descobriu de onde veio. Então, isso, cara? Órgão público nem isso, né? Eles super se preocupam com compliance digital. Ministério da Saúde também. Eles que legislam, hein? O Ministério da Saúde também foi invadido, mas isso tudo para falar que tem como descobrir. Obviamente, para você, por exemplo, usar um VPN, em algum momento você tem que ter passado por uma conexão lícita. Ainda que seja por 5 minutos. Que tem que estar registrada na tela. Em alguma hora, isso acontece. É a mesma coisa do cara que está invadindo a casa e tem câmera e ele, sei lá, está escondendo o rosto. Uma hora ele vai dar uma virada que vai dar para ver. E muitas vezes é nisso que consegue chegar na pessoa que fez o ataque. É difícil? Falar que é fácil é mentira. Esse cara não é um amador que vai usar a conexão de IP da casa dele mesmo. Mas uma hora ele vai ter que ter passado por ela. Mas a gente observa que esses casos que aconteceram em órgãos públicos foi um negócio bem... foi muito... cara. Que, assim, não foi nada difícil. Teve você alguns até que deixaram mensagem. Nada mesmo, né? Teve alguns que deixaram mensagem na página inicial. Enfim, não faça isso em casa, porque isso é crime e... Exato. Por isso que a gente fala assim, a gente fala, o crime dos crackers compensa. Hoje em dia, se o cara for bom, ainda compensa, mas mesmo assim, cara, você tá fazendo uma coisa que é completamente legal e é criminosa. E cada vez mais, na verdade, tende a ser cada vez mais fácil de descobrir. Então, vou dar um exemplo. O FBI usou uma inteligência artificial para entrar na Dark Web, ou, enfim, Deep Web, chamem como quiser, para entender como funcionava a contratação, eventualmente, ou a compra de armas e tudo mais. E por que eles fizeram isso através de uma inteligência artificial? A legislação americana... Não, a legislação americana coloca como crime o simples fato de você negociar, como você... Entendi. Enfim, vamos mesmo supor que FBI? eu sou... Mesmo qualquer... A lei não fala assim, não pode, menos se você for um agente do FBI. Não tem essa. Então, para evitar algum tipo de responsabilização, eles criaram uma inteligência artificial que interagiu com pessoas, falando, olha, quanto custa, sei lá, uma arma, quanto custa um sequestro, quanto custa... Eles poderem levantar informação. Para eles poderem levantar informação e a partir daí conseguir rastrear as pessoas. Então, cada vez mais tende a ser mais fácil descobrir esse tipo de crime, não que vá ser, tranquilo, mas... É aquilo. Existe anonimato no mundo virtual? Não. Eu, particularmente, sou categórico em falar. Não existe. Uma hora você vai ter que ter passado por uma conexão à internet lista. E é lá que você vai cair. O bicho pega, né? Exatamente. O bom é que, assim, ainda bem que os instrumentos de análise estão melhorando também. E precisa, né? Porque senão você cria uma cultura de impunidade gigantesca. Exato. Essa é a preocupação. E para muito além por isso disso... até da pergunta. A gente passou por guerras físicas, né? De armas. Enfim, primeiro guerras físicas mesmo. Depois guerras com pólvora, depois que a pólvora foi descoberta. Então, guerras de armas. Depois guerras biológicas. E hoje a gente vive guerras cibernéticas. Frias, né? Exatamente. A gente vive guerra fria sem nada. Hoje a gente vive uma guerra cibernética. Então, você tem lá, por exemplo, uma questão muito forte dos Estados Unidos com a Rússia. Se a Rússia, de fato, invadiu os sistemas das eleições americanas. A China tem um potencial tecnológico muito grande. Então, se a gente também não se prepara do lado de cá, a gente fica vulnerável para sistemas eleitorais, a gente fica vulnerável para questões governamentais. Então, a gente precisa se estruturar, não só pelos nossos próprios problemas internos, mas, enfim. E aí a gente volta naquela discussão que a gente estava tendo antes do podcast, né? A gente se coloca num beco sem saída, né? Porque a gente não se preocupa, a gente não faz, a gente vai se fechando e no final das contas quer todo mundo reclamar e fazer barulho e falar que não. Eu vejo muitas vezes que, tipo, a galera que tá nos ouvindo, ou ainda o brasileiro, e como o Lucas disse, já tá com. Vocês são xará, né? Agora que. Isso aí, xará. Lucas e Lucas. Bota aí o editor, é o Latino e o Babesco. E assim, por mais que esteja melhorando a questão de conscientização.
ainda vejo que o brasileiro fala, putz, isso aí, cara... Cara, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas também não adianta a gente falar que é uma mudança do dia para noite. Então, qual que é a nossa ideia? Para você ver como talvez a missão do Juventude seja ambiciosa, mas muito factível. Se a gente educar as pessoas hoje, daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, as pessoas que estiverem à frente de empresas ou de departamentos já vão crescer com essa conscientização de que segurança digital é uma coisa muito importante e que, putz, não, então a minha empresa não pode ficar sem isso. Sim. A gente evoluiu bastante, né? Ainda mais agora com a pandemia. Talvez a gente eu não acho que a gente foi forçado a evoluir. Talvez a gente aqui não participe desse mundo que vai se construir como assim, a criança lá nasceu já, tipo, segurança digital é pilar 1. Nasceu desenvolvendo. Tipo, é muito importante, entendeu? Eu acho que isso vai levar algumas gerações. Como falam que quando, tipo, você tem uma mudança cultural, leva cerca de 20, 30 anos. Acredito que hoje seja um pouco menos, devido à questão também da informação, no mundo digital, que chega muito rápido, né? A gente viu até pelas eleições passadas no Brasil que uma eleição decidida por conta do mundo digital. Sim. Totalmente influenciada. Né? Então, assim, a gente vê hoje que as coisas mudaram muito. Então, acredito que para uma mudança de geração, de cultura de uma geração para outra, esteja mais rápido também. E o que aumenta isso, tudo aumenta a responsabilidade de cada pessoa que usa, né? Exatamente. Porque antes a gente nós éramos meros receptores de informação, a gente só consumia. Sim. Hoje a gente gera informação. Então, se eu vi, né? Exatamente. Se eu vi que aqui na frente aconteceu um acidente, eu não vou precisar esperar que a rádio do trânsito local... Eu pego o celular, normalmente o brasileiro filma e não faz nada, né? O cara tá lá morrendo lá, o cara tá filmando. Assim, nossa, já vi um monte de vídeo assim, aqui, cara. Então perdeu a perna. A gente ganhou uma responsabilidade muito grande. É aquela história do Homem-Aranha, né? Que o tio Ben fala pra ele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. E a gente não tem muito essa noção, sabe? A gente abre o celular e, enfim, olha para aquela tela preta. Inclusive, sabe por que a série Black Mirror chama Black Mirror? Não. Porque quando você pega o seu celular, é preto. Black Mirror. E você se olha num espelho preto. Olha só. E olha que eu já assisti essa série e não tinha... Chama Black Mirror por conta disso. Então a gente se olha nesse espelho preto, destrava o celular e vive um mundo completamente à parte, como se nenhum mal fosse nos afetar. Então, cara, o Black Mirror é muito verdade, velho. Tem uma história lá que é meio... Pararam de fazer Black Mirror porque os caras não conseguiram competir com a realidade. Falaram, não dá mais pra pensar em nada pior. Não, mas tem um episódio daquele... do rating lá. Que, tipo, a galerinha dá nota, igual do Uber, que hoje em dia a galera se preocupa com nota do Uber. Mas a gente não vive uma sociedade assim? Então, totalmente. Tipo assim, mas ali é muito real, de seguidores, cara, é absurdo. É o número de seguidores. Não tem, tipo assim, você é 4.8. Né? Igual do Uber, por exemplo. Pra quem gosta de leitura, existe um autor francês que escreveu um livro que chama Sociedade do Espetáculo. Isso muitos e cara, muitos eu acho que eu li esse livro na faculdade, cara. E ele fala de um mundo líquido, enfim. É muito interessante para quem vê hoje, por exemplo... Tem gente que acha, enfim, determinadas questões fúteis e tudo mais, e ele fala um pouco disso. E chama a sociedade do espetáculo por isso, porque a gente precisa constantemente viver sendo aplaudidos e tudo mais. Então, se for falar de livro aqui, dá mais um episódio. Mas, e tem mais um muito interessante que chama 1984, que é do George Orwell. Top. Que, enfim, ele escreveu esse livro... surgiu daí. Ele escreveu esse livro em 46... Olha que já que prevendo louco, uma velho. distopia em 1984 e o livro é mais atual do que nunca. Tá acontecendo hoje. Esse capitalismo de louco, vigilância que a muito gente vive. Exato. E existe um outro que chama a era do capitalismo de vigilância. Eu tenho um pensamento meu que, assim, eu sempre falo, cara, privacidade não existe. É que depende, o que você considera privacidade? Então, cara, privacidade, o conceito de privacidade mudou. Em 1988, quando a gente fez a nova Constituição, o conceito de privacidade necessariamente deveria ser eu ficar trancado no meu quarto e ter privacidade. Hoje o conceito de privacidade é totalmente mudou. diferente. Então, a gente, para responder a essa pergunta, a gente tem que partir da premissa que o próprio conceito do que é privacidade mudou. É tipo, eu ter um local, um quarto fechado que ninguém vai entrar, isso é possível. Mas não existe mais isso hoje, cara. Quem que faz isso? Então, o povo tá tudo no celular. E só lembrando você que não o sabe celular o que eu guardo não no é meu um quarto. órgão da gente ainda. Mas a gente consegue deixar virou. ele na sala. Já os caras vão acessar aqui. Tá quase. Os caras vão implantar uma tela aqui. Eu tô sem o celular, mas tô com o relógio, né? Então, hoje em dia não tá... É difícil realmente desvincular, mas
Eu acho que tem gente que prefere perder uns dedos do que perder o celular. É uma nova interpretação mesmo. É o que você falou, é o que a gente falou no começo dessa conversa. Existem níveis de privacidade. Mas, cara, eu acho que... Eu acho que existe. Você acha que existe? Existe. Não, assim, beleza. Eu posso chegar na minha casa, desligar tudo, tipo, eu tenho privacidade. Beleza. Existe. Mas, mesmo assim, você ainda usufrui de algum equipamento, alguma coisa tecnológica... Não, tem que alguém estilos consegue de ter vida que o cara acesso. não tem Não, conexão só nenhuma. se o cara for viver no mundo, tipo... Tipo, o cara tá lá no Alasca vivendo numa cabana que não tem sinal de internet. Aí tipo, beleza. É que, privacidade. Mas então, quem pra que faz definir isso? você tem que ter Tipo, níveis de privacidade. Privacidade física. Então é o fato de eu ficar sozinho Cara, no Agora, quarto. privacidade digital, aí eu Exatamente. tenho minhas dúvidas. Eu acho que não existe mais. Não existe. Aí eu Tá posso tudo até na Dark concordar Web, contigo. cara. Tá tudo na Dark E só Web. lembrando que Até a sua gente senha tá fala lá. de privacidade e proteção de dados são coisas Distintas, completamente né? diferentes. A gente tratou de vários temas aqui, na verdade. Eu falo que... eu falo não, na verdade. É um consenso entre o pessoal do direito que privacidade ele é um direito negativo. É o direito que eu tenho de você não acessar as minhas informações. Isso é privacidade. Não quero que você acesse. Proteção de dados é um direito positivo. Eu permito que você acesse. Sob determinados... É uma ótica diferente. Sob determinadas condições. Você vai me garantir segurança, você vai me garantir rastreabilidade, você vai me Uma garantir... vez que eu te dei o louco isso, muito consentimento... bom. Porque Uma as vez que eu pessoas te dei o falam, consentimento, tipo, você sou tem que especialista proteger. em privacidade e proteção de dados. Falo, tudo bem, Putz, você pode. Do que não é e Você do que pode. é. Agora, o que é uma coisa e o que é outra? Você sabe diferenciar? Porque senão você já... Teu trabalho não vai funcionar. Você parte de uma premissa diferente. Se você fala que você quer dar privacidade para alguém, é o ato de você não necessariamente acessar determinadas informações dela. Se você quer dar proteção de dados a alguém, é o ato de você acessar, mas garantir proteção a Isso essas depende do informações. Vai acessar consentimento da isso? pessoa, basicamente. Não necessariamente. A LGPD traz outras hipóteses que você pode ter acesso a dados, mas sob determinadas condições. Entendeu? Então, consentimento é uma das 10 bases legais que a LGPD traz. Vou dar um exemplo. Se eu quiser fazer uma análise de crédito sua, eu não preciso do seu consentimento. Proteção ao crédito é uma das bases legais previstas na LGPD. E em mais de 100 legislações nacionais de proteção de dados, o Brasil é o único que se tem notícia que tem uma base legal para proteção ao crédito. Então, perceba, a gente tem uma lei que às vezes... Os outros pedem o consentimento. Os outros depende. Cada um tem Uma bases dinâmica. específicas. Tem gente que é execução de contrato, legítimo interesse. Que louco. O Brasil é muito maluco, cara. Então, Você acha isso bom ou ruim? eu acho É positivo? bom. Eu acho É isso bom? positivo, porque não adianta você fazer uma lei engessada que você vai depender do consentimento. Vou te dar um exemplo. A Via 4 do metrô, agora, ela foi condenada a pagar danos morais coletivos porque ela usava ferramentas de reconhecimento facial. E na sentença, a juíza falou que ela tinha que pegar o consentimento de todas as pessoas para aquilo. Como é que você vai pegar o consentimento Impossível. de X mil pessoas por dia? Milhões de pessoas. Primeiro, Mas isso é eles uma colocaram obrigação isso para impossível. identificar, Mas é por exemplo, impossível porque possíveis, se você já possíveis- coloca, o sistema já está identificando aí... Não. Então, dentro Como disso, funciona esse existem negócio? alguns problemas. Primeiro, se você vai pedir o consentimento... Primeiro, você não consegue pedir o consentimento de tantas pessoas. Segundo, ainda que você consiga, assumindo por um minuto que isso seja possível, como que esse consentimento vai ser válido do ponto de vista da LGPD? Porque o consentimento válido para a LGPD é o consentimento livre, informado, expresso, ele é qualificado. Como é que você vai pegar um consentimento livre, expresso, informado, E de 100 mil qualificado pessoas... ainda, né? Ah, cara. por dia. Possível. Então, E o custo e disso? terceiro, vamos pegar um consentimento onde todo mundo vai passar e vai só apertar um botão. Então, esse consentimento, acontece uma coisa que a gente chama fadiga do consentimento. Eu Não tô é dando consentimento à qualificado. torta e à direita. Não é qualificado, que é o que você E falou. outra, pela experiência do usuário também. Então, é por isso que faz todo sentido o consentimento não ser a única e nem a base legal mais importante. Pô, isso é verdade. Eu, particularmente, nos projetos de É adequação... porque muita gente eu- fala só de consentimento, né? Eu, nos projetos de adequação, eu tento fugir do consentimento. Por quê? Ele é mais difícil porque você tem que ir lá e coletar do Pedir, titular. né? Ele é mais frágil do ponto de vista de negócios digitais. Eu, como titular, posso retirar o meu consentimento a qualquer tempo e você não vai mais tratar meus dados. Já era. Agora, se eu vou tratar os seus dados sem o teu consentimento, mas com uma base legal sólida, ainda que você me peça para excluir, eu posso falar, olha, então vamos fazer o seguinte, eu não vou mais usar o seu dado para essa finalidade, mas ele vai ficar aqui Mas- comigo, eu vou anonimizar ele, mas eu vou usar ele para fins estatísticos. Você ainda assim conseguir usar aquele determinado dado, ainda que você não identifique a pessoa, mas para fins Mas estatísticos. eu preciso comprovar o uso, né? De Sim. alguma forma. Sim, Entendi. e outra, você não vai falar para a pessoa que você vai fazer uma coisa com o dado e Lógico, fazer outra. Isso é Sim, ilegal, sim. tá? Então, só respondendo a sua pergunta. Então, sim, é bom a gente ter uma lei aberta.
E o ideal é que a lei seja aberta. Tem um jurista que fala que a lei ela não pode ser uma fotografia do momento. Ela tem que ser um filme que evolui conforme a sociedade também evolui, que senão ela fica obsoleta. Pô, bom fechamento de podcast essa frase, hein? Mas a gente vai ter que chamar ele outras vezes. Vai ter que ser uma segunda com a NPD aqui. Vamos falar. Eu falo com o pessoal. Você conhece gente da PF também, que faz essa parte de crimes digitais? Da Polícia assim? Federal, eu conheço peritos que já trabalharam para a Polícia Federal e que Cara, teriam também o maior prazer. A gente também quer trazer gente assim, tipo, porque... Teve um que trabalhou na Lava Jato. Ele falou que... Enfim, ele nunca me contou nada, obviamente, por questões óbvias, mas ele falou que eram informações bem interessantes. Será que ele vai contar aqui no podcast? Brincadeira. Não, mas não precisa falar nome de ninguém, é só compartilhar experiências, né? Cara, esse é um que vale a pena. É um dos dinossauros da tecnologia no Brasil. Pra vocês terem ideia, ele era amigo do Mandic. Nossa. Ele é amigo do Mandic. Cara, pô, se a gente conseguir, vai ser muito bom. A gente acredita muito que o podcast O Negócio Digital é justamente para trazer não só consciência a nível de gestão de negócio, porque a gente também vai falar de gestão de negócios, marketing, a gente vai falar de vários assuntos abrangentes, mas a gente acredita muito na importância da conscientização sobre esse mundo de privacidade e proteção digital, cara, porque... Cara, tudo envolve, tá tudo envolvido. Exato, para você construir um negócio digital protegido, um negócio que cresce... E sólido, né? Sólido, cara. Porque, proteção digital a gente precisa lembrar que a base da pirâmide ela tem que ser sempre maior do que o ponto de cima. Não inverter, e o que a gente tem visto muito é a inversão. Exatamente. E uma hora a pirâmide cai. Exato, então a gente se preocupa muito em trazer vários temas, mas principalmente... convidados que seria muito legal a gente trazer essa galera. Exatamente. Boa. Vamos falar, eu vou falar com o pessoal sim, eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer. Tá marcado. E o próprio pessoal da NPD já falou que a ideia é mais uma autoridade educativa do que sancionadora. Show. A ideia deles Vamos de fato... incomodar bastante, pessoal. Então, tamo junto. Beleza? Então, a primeiro agradecer, né, Lucas Latini. Pô, show de bola. Bate-papo super incrível. Aberto. Acho que a gente precisa fazer mais mesmo, envolver mais gente. O tema é muito abrangente, cara. É muito abrangente. Dá pra ficar 3h30 e a gente só ia parar, jantar e voltar, né? A gente pra gente trocar de roupa, vir num novo falar formato. Que, é outro dia. A gente troca de lado, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, pô, agradecer demais aí pela presença, topar o convite. Vamos estender mais isso. E agradecer a galera que tá aí na audiência, né? Exatamente. Obrigado, né, pela audiência. Mas eu queria, obviamente, agradecer também e abrir o espaço para você deixar seus contatos, quem quiser falar contigo e dar um conselho final aí para quem estiver buscando mais informações sobre essa área. Enfim, acho que é importante você deixar uma parte educativa aí também. Boa, valeu. Bom, pra quem quiser fazer contato, tem o LinkedIn, só procurar lá Lucas Maldonado, d.latini, já vai me achar lá, tranquilo. Enfim, se alguém quiser visitar o site do Juventude Privada, é juventudeprivada.org. Fiquem à vontade também no Instagram, LinkedIn, Facebook, a gente tá lá em todas essas redes. E, enfim, a dica para quem quer entrar nessa área, principalmente com relação à área de direito digital, nós estamos carentes de profissionais bons, porque, enfim, existe uma diferença grande entre quem faz e quem fala que faz, exatamente. Então, se qualifiquem, procurem cursos de qualidade, não necessariamente cursos que são só baratos e que prometem coisas que não necessariamente vão agregar na carreira no futuro, e invistam nessa área. É uma área que obviamente só tende a crescer porque os desafios tecnológicos vão continuar crescendo e, como a gente falou lá no começo, o nosso papel vai ser mostrar para o judiciário e para os outros poderes, enfim, como que a tecnologia ela pode ser uma aliada do direito e não necessariamente uma inimiga. Show de bola. Muito top. Show Beleza? De bola. Então galera, vai lá, chama o cara lá, hein, meu. É isso aí, ó. E já senta o dedinho aí no like, curte aí, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal se você não tá inscrito, porque a gente vai continuar com esses conteúdos top. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto.